vamos aproveitar aqui um artigo muitíssimo interessante que saiu na revista The New Yorker, assinado por um indivíduo chamado Jonah Lehrer. Ele conta um fato que tem sido observado no campo das ciências nas últimas décadas, mas a respeito do qual ninguém deseja falar. E o fato é o seguinte: você toma uma determinada experiência científica que foi reproduzida, né, milhares de vezes e que chegou a conclusões estatisticamente relevantes. Por exemplo, ele cita como um exemplo inicial as drogas antipsicóticas de segunda geração, apareceram, digamos, nos últimos 30 ou 40 anos, e que se revelaram muito mais eficientes do que as drogas antigas. Ele dá aqui alguns nomes: Abilif, Seroquel, Ziprexa, etc, etc. Essas drogas fizeram um sucesso espetacular, foram testadas milhões de vezes. E chegaram à conclusão de que funciona, aquilo diminuía, atenuava os sintomas psicóticos de uma maneira espetacular que os remédios da outra geração, como aloperidol, aldol, etc., não conseguiam, né? Bom, uma vez provado isso, os remédios começaram a ser vendidos, né? Fizeram um sucesso desgraçado. Passado algum tempo, eles viram que o grau de sucesso estava diminuindo. Ora, isso quer dizer que os primeiros testes foram errados? Não, os primeiros testes atenderam a todos os requisitos, vamos dizer, da tabulação estatística e chegaram à conclusão de que aqueles resultados, para ser atribuídos ao acaso, havia ali uma proporção de 1 para 8 milhões, por exemplo, né? Então, não havia erro nos cálculos iniciais, nem nas observações, nem em nada. Simplesmente aconteceu que os resultados foram mudando com o tempo. Então começou a dar assim, já não dava mais 100% do resultado, dava 80%. Depois começou a dar 70%, 60%, 30%, 20% e 0%. Ninguém quis comentar isso aí. Eu acredito, este artigo aqui é o primeiro que eu vi na mídia sobre isto. The New Yorker não é também uma publicação tão popular assim, é uma publicação que tem certas pretensões intelectuais. E é um artigo muito longo que dificilmente poderia sair num jornal. Do mesmo modo, ele foi observando o mesmo fenômeno em outras áreas. Por exemplo, observando o acasalamento entre pássaros. Então foi feita uma pesquisa e diziam que ao escolher parceiros, certas raças de pássaros preferiam os companheiros que tinham mais simetria. O corpo era mais simétrico. E isso então ficou provado, né? Ele não conta aqui, mas eu me lembro até de uma outra pesquisa que mostrava que os bebês tinham um senso estético também fundado na simetria. Muito bem, e isso foi repetido tantas vezes, que não há mais dúvida. Tá certo? Então falaram, mas peraí, o negócio da beleza parece ser um elemento matemático, né, geométrico e simetria. Bom, está todo mundo convencido disso, e daí as pesquisas começaram a dar outro resultado. Baixando, até que chegaram à conclusão de que a simetria não tem importância nenhuma. E ele dá vários exemplos, vários. E diz, isso aqui está deixando os cientistas profissionais malucos. Porque a base do método científico é a reprodução do experimento. E, de repente, o próprio princípio da reprodutibilidade parece estar sendo colocado em causa. Ou seja, você reproduzir um experimento milhares de vezes parece não querer dizer grande coisa, porque, decorridos alguns anos, a própria natureza parece ter mudado de comportamento. Então, ora,
para quem estudou um pouco filosofia, precisa lembrar que Aristóteles já dizia que o método de matemática não é bom para as ciências físicas. Por quê? Porque a natureza não se comporta de maneiras constantes. Que pode haver uma aparência de constância. Mas essa aparência muitas vezes é enganosa. Quer dizer, dito de outro modo, a natureza parece ter hábitos, mas não leis. Só quem tem leis é Deus, só quem é imutável é Deus. Então, só existe essa imutabilidade, essa constância na esfera metafísica. A esfera metafísica se refere não às realidades do mundo físico, mas, vamos dizer, às leis internas da possibilidade e da impossibilidade. Não é isso? Então, aquilo que tem uma contradição intrínseca é impossível, e aquilo que não tem é possível, o que não quer dizer que seja real. Então, é só nessa esfera da possibilidade universal e da impossibilidade absoluta que nós encontramos uma constância imutável. No resto, você pode encontrar hábitos muito duráveis. Alguns hábitos da natureza podem durar milhões de anos. Mas não quer dizer que não mudem. É gozado que eu tinha lido a mesma coisa muitos anos atrás, quando eu li o livro do Raymond Rouher, A Gnose de Princeton. Os gnósticos de Princeton dizem um bocado de bobagem, mas as informações científicas com que eles lidam são bastante precisas. Não precisamos seguir as conclusões que eles tiram. Mas uma das constatações deles era a existência de uma história cósmica. O cosmos tem uma história. Isso quer dizer que ele não é uma coisa constante e imutável. Então, essa expressão hábitos da natureza está lá no livro do Raymond Rouher. Eles já haviam constatado. Nós falamos em leis da natureza, mas seria mais prudente falar em hábitos da natureza. Alguns hábitos podem durar milhões de anos e outros podem durar uma década. Por exemplo, os pássaros estão aqui escolhendo seus parceiros pela simetria e de repente eles mudaram de ideia. E não há explicação científica para isso. Aqui o Henrique pergunta. No dia 4 de abril, o senhor disse que a renascença filosófica dos séculos XII e XIII não ocorreu devido à descoberta das traduções árabes dos filósofos gregos, sobretudo de Aristóteles, mas que tais obras já estavam traduzidas para o latim pelos monges de Saint-Michel. O senhor pode dar mais detalhes sobre isso e indicar referência bibliográfica de tal descoberta? É o oposto do que estou lendo no livro Herdeiros de Aristóteles, de Richard Rubinstein, o qual concebe como fundamental a importância dos árabes para a referida renascença e os considera muito superiores em civilização e conhecimento dos cristãos medievais. Bom, esta ideia desse Rubinstein é o que está consagrado aí, há pelo menos 60 anos, todo mundo fala isso. Quer dizer que os europeus estavam lá atrasadíssimos e que graças aos cultíssimos árabes, nós pudemos subir a um outro patamar de civilização. Então, o primeiro e único sujeito que pesquisou isso foi este aqui, Sylvain Guggenheim. Tá dando para ver aí direitinho? Então, isto é um livro maravilhoso, de uma coragem extraordinária e que estoura com toda a erudição medievalista dos últimos 60 anos. Nossa, vocês todos não sabem nada, vocês são um bando de idiota, acreditarem em besteira, estão fazendo propaganda do mundo árabe, tá certo? Primeiro, porque ignoram que a maior parte desses tradutores árabes não eram muçulmanos, eram cristãos. Então, eles estavam dentro da civilização cristã e não dentro da civilização islâmica, tá certo? Segundo, porque independentemente disso, os monges do São Michel já tinham traduzido tudo, quando os árabes chegaram já tinham outras fontes. Então, a rigor, o que a civilização medieval ocidental deve aos árabes? Nada. Deve a alguns erros, como por exemplo os erros de Averroes. Averroes com aquela de que a inteligência humana é uma só para todos, Embora esta teoria tenha sido, vamos dizer, derrubada brilhantemente por Santo Tomás de Aquino, uma teoria ser derrubada intelectualmente não significa que ela não vai ter influência